Salve, amigas e amigos da filosofia. Eu estou passando aqui para agradecer a todas e todos que se inscreveram, que participaram e foram entrevistados e entrevistados no canal. Que esse dia de hoje, 26 de março de 2021, faz exatamente um ano que eu postei a primeira entrevista que foi feita com Adriano Mergulhão, a primeira das 444 até aqui. Eu fico particularmente feliz de ter conseguido abordar aqui no canal temas muito divergentes, até com diferenças, e mostrando o amplo espectro que a produção filosófica brasileira possui e indo para além das fronteiras do Brasil também. Geograficamente, eu consegui trazer pessoas dos 27 estados brasileiros e também de fora do Brasil, como na Europa, também nos Estados Unidos, na América Latina, da África e da Oceania e da Ásia. Pelo menos um pesquisador para falar de algum assunto, sempre em língua portuguesa, com a participação das pessoas que acompanham, seja ao vivo, seja depois. Eu fico muito contente de ter conseguido, com a ajuda de todos e todas que compuseram comigo as conversações durante esse um ano. Quanto aos temas, também fico muito contente de ter podido trazer assuntos como desde a história da filosofia mais tradicional até questões decoloniais, filosofia africana, afrodiaspórica, ameríndia, o debate entre analíticos e continentais, neopragmatismo, pragmatismo histórico, teoria crítica, desde a sua história até a última geração, pós-estruturalismo francês, além das relações com as ciências empíricas, com as matemáticas, com a lógica, com as ciências humanas, sociologia, história, antropologia, geografia. Mas, acima de tudo, é o que me deixou mais contente de toda essa realização até aqui feita e que está em andamento, em processo, é que eu pude notar que há, se não uma integração a ser feita, mas ao menos um fundo comum entre essas pesquisas feitas no Brasil. Caso não houvesse esses ataques injustos feitos à filosofia brasileira, nós estaríamos em condições de compor aqui um espaço de troca, de relações e talvez de combates, mas se bem feitos, esses combates podem ter frutos positivos, produtivos. Então, eu acho que o Brasil é um campo privilegiado na pesquisa filosófica hoje, porque ela não tem justamente comprometimento com uma tradição própria, milenar, como acontece em solo europeu, por exemplo. O nosso comprometimento é de outro tipo, né? E tomando aqui uma frase que foi anunciada para mim numa entrevista com um grande filósofo que dá aula no Brasil, o congolês Basilele Malomalo, eu acho que ele tem toda a razão quando diz que, na medida em que a filosofia brasileira pudesse encontrar a sua própria integração, o seu próprio caminho, as suas próprias vias, ela poderia oferecer um caminho novo ao pensamento filosófico mundial. E eu acho que essa é uma coisa muito importante de ser dita, porque, a despeito desses ataques que nós sofremos aqui na academia brasileira, é possível notar o nível, a qualidade, o comprometimento de todas essas pesquisas, ainda que sejam feitas em âmbitos muito restritos, cada uma delas. Então, eu acho que cabe, talvez, pensar essas relações possíveis e esse fundo comum, que subjaz às diversas tentativas filosóficas que ocorrem aqui na atualidade, no presente. Isso que se pode chamar uma geofilosofia, uma filosofia comprometida com o seu território, com as suas próprias questões, e que está para muito além de um mero nacionalismo, uma vez que pensar a nação, no caso do Brasil, não é pensar só o Brasil, mas sim tudo que compõe essa riqueza, e também fazer a denúncia a partir disso, dessas feridas endêmicas que vêm de séculos, e que a filosofia talvez possa contribuir para diagnosticar e apontar possíveis caminhos de superação.
Então, eu acho muito importante, para mim, fundamentalmente, ter feito esse ciclo de conversações. Eu só tenho a agradecer a todas e todos, estou à disposição, como sempre estive, para sugestões, para mudanças. Esse é um canal, sobretudo, de escuta. E para quem ainda não conhece o acervo, ou só viu uma entrevista ou outra e queira conhecer, eu tenho o site que eu organizei, que eu agradeço muito ao Caio Perrone por ter feito esse trabalho incrível que foi o acervo das conversações filosóficas, que vocês encontram lá no www.caiosolto.com, e também lá tem os meus textos, minha produção acadêmica, outras coisas, para quem se interessar também por esses outros assuntos. Então eu vou ficando por aqui hoje, muito obrigado para todo mundo, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.